Fala galera, ligado no Pick and Roll Brasil. A rodada da NBA desta quinta-feira teve 6 jogos e a gente começa nosso diário da NBA falando de Minnesota Timberwolves e o Toronto Raptors. Jogo em Toronto, mas foi o Timberwolves quem começou melhor. Time muito mais intenso, defendendo muito bem. Andrew Wiggins, Zach LaVine jogando de maneira muito eficiente, o time envolvendo a defesa do Raptors. Só que depois que o Dwayne Casey deu um chacoalhão nos seus comandados, tirou 4 dos 5 titulares de quadra, o time melhorou, equilibrou as ações e o Timberwolves se manteve no jogo. O time começa muito bem as partidas e costuma depois ter um apagão. No terceiro quarto esse apagão não veio, o time foi para o período final liderando, só que chegou o último período e o Timberwolves começou a cometer os mesmos erros de partidas anteriores. Ataque muito estático, não tem movimentação sem a bola. Time abusa de isolar no ataque, isolar no Andrew Wiggins, Zach LaVine forçando muitas jogadas, Karl-Anthony Towns muito mal usado no ataque, muito mal acionado pelos companheiros. Apesar disso, Karl-Anthony Towns terminou com 17 pontos, 11 rebotes, Zach LaVine cestinha na partida, 29 pontos, 25 para o Andrew Wiggins, mas prevaleceu a maior categoria do time do Raptors, DeMar DeRozan com 27 pontos, Kyle Lowry com 25, 11 assistências, Jonas Valanciunas dominando os garrafões, mais um double-double para ele. E assim o Minnesota Timberwolves começou a cair. O Raptors se aproveitou. Lucas Bebê entrou muito bem pelo time de Toronto, 8 pontos e 9 rebotes, cada vez mais espaço para o brasileiro na rotação. E no final, vitória do time da casa para a felicidade da torcida. O placar final foi de 124-110. Em Salt Lake City, o Utah Jazz tinha uma tarefa complicadíssima, além dos desfalques do Derek Favors, do Gordon Hayward, do Ronnie Hood e do George Hill. O time tinha pela frente o Golden State Warriors. O Warriors, implacável, começou a partida com tudo, mesmo como visitante, defesa muito intensa, ataque envolvente, as trocas de passe do ataque do Warriors matam qualquer defesa, mesmo a fortíssima defesa do Utah Jazz. Warriors abrindo 29-5 logo de cara. Steph Curry acertando tudo no começo do jogo. Draymond Green brilhante na defesa, conduzindo muito bem o ataque. Ele que é uma das engrenagens centrais desse ataque do Golden State Warriors. Parecia que o jogo se encaminharia para uma vitória fácil. O Jazz não mostrou muita coisa no segundo quarto para reverter o quadro. Só que no segundo tempo o Jazz veio com tudo, fez um excelente terceiro quarto. O time veio com outra intensidade, cresceu. O Warriors, por outro lado, cometendo muitos erros no ataque. O Kevin Durant, até o momento, vinha fazendo uma partida abaixo daquilo que se espera dele. Klay Thompson, muito apagado, terminou a partida com 10 pontos apenas. O Jazz cresceu, a torcida começou a acreditar, a empurrar o time. Joe Ingles, que teve mais minutos pelas inúmeras lesões, brilhante, 21 pontos para ele. Rudy Gobert, dominando os garrafões, 20 pontos e 17 rebotes, chamou a responsabilidade para si na ausência dos principais jogadores do time. Outros atletas contribuíram bastante, Shelvin Mack, Joe Johnson, e o Jazz foi cortando a diferença e se aproximou muito. E no último quarto parecia até que a virada era possível, só que aí apareceu Kevin Durant jogando muito nos minutos finais, na hora de decidir, anotando 11 dos 21 pontos dele no último quarto. Curry terminando com 26 e Draymond Green 13 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. Com esses três inspirados, o time nem precisou do Klay Thompson jogando tudo que sabe. Conseguiu segurar a reação do Utah Jazz e ficar com a vitória por 106-99. Em Washington, o Wizards recebeu o Denver Nuggets. Os dois times vinham num momento muito ruim. Na partida anterior do Wizards, mesmo com 52 pontos do John Wall, a equipe perdeu e a resposta veio nas arquibancadas do Verizon Center. Ginásio vazio, 7.000 lugares, para ser mais exato, vazios. E o Wizards começou a partida muito mal, cometendo 7 turnovers logo de cara. O Nuggets rapidamente abriu uma larga vantagem. Os titulares começaram bem e o Nikola Jokic veio do banco. Ele que foi o principal jogador da equipe na partida, 17 pontos, 11 rebotes. Só que o Wizards aos poucos foi acordando e
a torcida começou a jogar junto, a torcida que chegou a vaiar no primeiro quarto. E o Nuggets também, por sua vez, começou a errar demais. Time que não tinha o Emmanuel Mudiay lesionado, além de outros desfalques. Jamal Murray jogando muito mal. E o Wizards, por sua vez, se tinha um John Wall muito aquém daquilo que se esperava. Ainda mais depois dos 52 pontos no jogo anterior. Bradley Beal aparecendo muito bem. 26 pontos para ele. O Wizards assumiu as rédeas da partida. Entrou no último quarto liderando e o último quarto foi um verdadeiro show de horrores, as duas equipes jogando muito mal e o Nuggets, que ainda tinha alguma chance de vitória, se tinha essa chance de vitória, deixou escapar pelos próprios erros. Foram 29 turnovers na partida, 10 apenas no último quarto. O time ficou mais de 5 minutos sem fazer um ponto sequer, 1 em 14 nas tentativas da linha dos 3 pontos. E assim fica muito difícil você conseguir uma virada. O Wizards também não esteve muito bem. Só que aí apareceu o John Wall que vinha com 6 pontos na partida antes do último período. 9 pontos para ele no período final, 15 no total. E assim o Wizards conseguiu uma suada vitória, 92-85. Quando você pergunta com emoção ou sem emoção, se essa pergunta for para o torcedor do Memphis Grizzlies, pode ter certeza que sem emoção não será a resposta. Grizzlies conseguindo mais uma vitória de tirar o fôlego. Uma partida em que o time começou muito mal diante do Portland Trail Blazers. Fez um péssimo primeiro quarto. O Blazers, apesar de também não ter uma atuação muito inspirada, Damian Lillard com apenas 19 pontos, controlou a partida, só que o Grizzlies se ajustou no segundo período. Marc Gasol comandando a equipe mais uma vez, 36 pontos e 9 rebotes. Ele que desde a lesão do Mike Conley vem sendo um dos grandes jogadores de toda a NBA. E o Grizzlies se manteve vivo na partida. No último quarto conseguiu uma reação espetacular. O ataque do Blazers não funcionou como de costume. O CJ McCollum anotando 24 pontos, Evan Turner 15 pontos e 10 rebotes, mas o time não teve muito além disso. E para completar a noite ruim do Damian Lillard, foi ele quem cometeu a falta no Tony Douglas no segundo final. Tony Douglas que foi contratado essa semana exatamente para suprir as muitas lesões que o time do Memphis Grizzlies tem no seu plantel. E ele brilhou no final, anotou 6 pontos nos últimos instantes, 11 no total, incluindo os 2 da linha do lance livre que selaram a vitória do Memphis Grizzlies, 88-86, mais uma vitória apertada, 12ª vitória consecutiva em partidas decididas por 5 ou menos pontos, ou então na prorrogação. Em New Orleans, o Pelicans recebeu o Philadelphia 76ers, duelo entre equipes que viviam péssimo momento, e o Pelicans até começou um pouco melhor a partida, obviamente comandado pelo Anthony Davis, 26 pontos e 11 rebotes para ele, só que o time não teve muito a oferecer, além do camisa 23. O Monocelha teve a companhia do Langston Galloway, que anotou 19 pontos vindo do banco de reservas, só que o Sixers mostrou ter um elenco superior no segundo tempo. O ataque do Pelicans teve um apagão geral, apenas 30% de aproveitamento nos arremessos de quadra no segundo tempo. O Sixers cresceu na partida, time que já tinha o Ersan Ilyasova com grande atuação, ele que anotou 23 pontos no total. Sérgio Rodrigues, o espanhol, que assumiu a condição de titular na armação do Sixers e vem brilhando, 16 pontos e 8 assistências para ele. E Joel Embiid, por sua vez, não teve uma noite tão inspirada, 14 pontos e 7 rebotes, mas ainda assim teve alguns excelentes lances. E o Dario Saric, que no último quarto, quando o jogo ainda estava muito equilibrado, ele que vinha com 5 pontos até então, anotou 8 pontos consecutivos e uma vantagem que era bem pequena do Sixers cresceu, e a partir dali o time do Pelicans não teve mais forças para voltar na partida. Vitória do Sixers 99-88, o time que vinha há 23 partidas sem vencer como visitante, 11 meses, e o Pelicans, por sua vez, com sua 4ª derrota nos últimos 4 jogos, 6 derrotas nos últimos 7. O time vem num momento muito complicado e o Anthony Davis chega até a dar pena dele pelo que ele vem jogando e o resto do time não correspondendo. E fechando a rodada desta quinta-feira, tivemos o Chicago Bulls recebendo
o San Antonio Spurs, o primeiro encontro do Pau Gasol desde que deixou o Bulls com a torcida no United Center. O Pau Gasol foi bastante ovacionado, ele chegou até a quase se confundir de vestiário, já estava no caminho para o vestiário do Bulls, aí depois percebeu que estava se equivocando. E o jogo começou muito favorável para o Bulls, o Spurs com o primeiro tempo muito ruim, LaMarcus Aldridge que segue na sua draga, segue num momento complicado, apenas 10 pontos para ele, o Kawhi Leonard por sua vez carregando o ataque de San Antonio, 24 pontos, excelente aproveitamento nos tiros de 3, e o Bulls se valendo da sua defesa, mas também de um Dwayne Wade inspirado, 20 pontos para ele. Mesmo com o Jimmy Butler zerado no primeiro tempo, o time conseguiu abrir uma diferença confortável, diferença que chegou a 18 pontos no terceiro quarto, só que o Spurs acordou, reagiu, o Kawhi seguiu no controle e a diferença que era de 18 pontos caiu para apenas 4 quando o Pau Gasol meteu uma bola de 3 no último quarto. Gasol que terminou com 13 pontos e 10 rebotes, só que o Bulls conseguiu se segurar, o Jimmy Butler acordou no segundo tempo, 13 pontos para ele, Rajon Rondo esteve muito bem, ficou a um rebote apenas de um triple-double, 12 pontos, 10 assistências, 9 rebotes. No final, o Bulls conseguiu converter os ataques mais importantes e se segurou com a vitória pelo placar de 95-91. Destaque também no Bulls para o brasileiro Cristiano Felício, aproveitou a oportunidade que teve, jogou 18 minutos e de maneira muito eficiente, 9 pontos e 7 rebotes. Felício mostrando para o Fred Hoiberg que o treinador pode contar sim com os serviços do nosso pivôzão. Mais uma ótima atuação para o Felício e a gente espera que ele possa ter continuidade nessa rotação do Chicago Bulls. É isso, esse foi nosso diário da NBA. Nesta sexta-feira teremos uma rodada com muitos jogos e, obviamente, estaremos aqui para falar de cada um deles. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, deixe seu comentário sobre a rodada e, claro, para quem não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo, inscreva-se. Com um só clique você fica por dentro de tudo que rola no canal do Pick and Roll Brasil. E lembrando que em breve teremos muitas novidades, não é só promessa, fiquem ligados que já vão chegar as novidades para vocês. A gente que já passou dos 5 mil inscritos no nosso canal, fica até um agradecimento especial à galera que veio através do canal do 2% do DPC. Um agradecimento a todo mundo, a galera vem deixando os comentários falando que veio através do 2%. Fica o agradecimento não só a essa galera, mas também ao próprio DPC, um parceiro nosso. Não só o DPC, como a todos os nossos parceiros que também oferecem conteúdo de primeira sobre basquete. Para quem ainda não conhece os parceiros do Pick and Roll Brasil, aqui embaixo na descrição do vídeo você pode conferir os links para cada canal e ter em primeira mão conteúdo de primeira sobre o melhor do basquete no Brasil, no mundo, várias dicas para você que joga basquete, várias dicas de treinamento, muita coisa legal para quem é fã de basquete, beleza? E a gente tem um encontro marcado para o nosso próximo vídeo. Aquele abraço e um ótimo fim de semana.